Boa noite a todos. Como a Neide me apresentou, eu sou a Lívia, eu sou professora, comecei na rede pública, trabalhei na rede particular também, trabalhei aqui na Vila Penteado, apesar de ser de Atibaia, eu morei um ano aqui em São Paulo e trabalhei no Circo Escola, eu não sei se vocês conhecem, né? Trabalhei lá um ano na coordenação pedagógica, então eu conheço um pouco da realidade de vocês. Na época, nós tínhamos uma parceria com Criança Esperança e havia um projeto de mosaico e o pessoal do circo tinha lá a oficineira que fazia as oficinas de mosaico com as nossas crianças iam até a escola vizinha, ensinavam o mosaico. Alguém participou disso? Vocês estão balançando a cabeça? Participou? Que legal! Hoje mora próximo, Que legal! Eu estava vindo de Atibaia pela serra e aí eu passei pelo circo, puxa, que saudade, que gostoso ver e ver como está mudado aqui, né? Quanta coisa mudou em 8 anos. Então, uma felicidade, né? Uma emoção voltar aqui, não é? Eu, ao longo do meu percurso, fui aprofundando meus conhecimentos, voltei para a universidade, trabalhei com pesquisa. Minha pesquisa de mestrado foi em conflitos na educação infantil. Observei as crianças pequenas durante um ano, fiz entrevista com elas. Depois passei para o Fundamental 1, que foi a pesquisa de doutorado também. Observando crianças, conversando com as crianças durante um ano. E no doutorado, a minha parceira de trabalho investigava os conflitos entre os adolescentes. Então, eu também ajudei na coleta de dados, na observação, na análise, de forma que nós pudemos ter uma clareza, né, da evolução dos conflitos. Então, em termos de causas, as causas mudam, né, dos pequenos para os adolescentes? Muda em quê? As estratégias que eles usam para resolver conflitos muda? De que maneira essas estratégias mudam? Como os conflitos finalizam? Então, a nossa intenção de estudar essa evolução dos conflitos foi de justamente pensar como trabalhar na escola. Que atividades desenvolver para essas crianças, para que elas possam desenvolver estratégias mais assertivas, né, menos agressivas e menos submissas. Porque a agressividade nos salta aos olhos, nos causa muita preocupação. Mas nós temos um grande número de crianças e adolescentes bastante submissos. Então, a assertividade, que é uma característica, né, ela consiste na defesa dos próprios direitos sem usar agressão, não é? Ela não é uma habilidade fácil de ser desenvolvida. E nós não tivemos formação, eu não tive, fiz magistério, fiz pedagogia, eu não sei se vocês tiveram na formação de vocês, de que como a gente lida com os problemas de convivência na escola? Como é que a gente lida com conflito, com indisciplina, né, com incivilidade? Alguém sabe? Né? Alguém teve um curso específico para isso? Nós não fomos formados. No entanto, são esses problemas que nós nos defrontamos dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. E no caso dos pequenos, tem professor de educação infantil aqui? Segundo a segundo. Né? A quantidade de conflitos, tem uns pesquisadores que fizeram uma média. A média de conflitos na educação infantil é de 6 a 8 por hora. Não é fácil não, né? São conflitos muito rápidos, diferente dos adolescentes, que os conflitos duram. Vai analisar conflito de menina adolescente. Não só adolescente, mas mesmo das meninas do ensino fundamental 1, dura meses. Até um ano, né? Acompanhei o meu grupo, os meus sujeitos de pesquisa, a professora me relatava, Lívia, você chegou agora, mas desde fevereiro essas meninas já estavam em conflito. E o conflito foi até novembro, quando eu terminei a coleta de dados. Então, tem também uma questão de gênero aí, né, na maneira como os alunos vivem os conflitos, as causas, até por conta da socialização, das diferenças na maneira de educar, não é? Não é uma coisa biológica, ela é social, mas que há diferenças, há.
né, na maneira como essas causas acontecem, as estratégias também mudam. Menina, quando está em conflito com meninos, um tipo de estratégia geralmente mais cooperativa do que com os meninos. Os meninos usam mais estratégias agressivas. Isso a literatura mostra, não é? Então, nós precisamos ter esse conhecimento de como são essas características para nós podermos atuar de maneira mais assertiva, não é? Mas então, eu faço parte de um grupo de estudos lá da Unicamp que se chama GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral. Nós temos um site, se vocês quiserem consultar, lá tem referência, uma lista de temas com indicação bibliográfica para vocês, é gepem.org, G-E-P-E-M, G-E-P-E-M.org. O nosso grupo de estudos, ele há algum tempo vem trabalhando com pesquisa e formação de professores na área de desenvolvimento moral. O nosso lugar é psicologia moral, tá? Então, eu vou falar enquanto uma professora que estudou o desenvolvimento a partir da psicologia, tudo bem? Bom, então nós estudamos o desenvolvimento moral, nós estudamos os conflitos, bullying, cyberbullying, práticas de educação moral. Apesar desse nome, né, durante algum tempo ter sofrido um certo, né, a gente arrepia quando ouve educação moral, a nossa perspectiva não é não é a perspectiva da transmissão, mas sim da construção. Nós acreditamos num sujeito que constrói valores, assim como o sujeito constrói conhecimento, com os valores acontece a mesma coisa, né? Então, ele constrói e reconstrói. Então, é a partir daí, né, que nós sempre pensamos o trabalho na escola e o trabalho dentro da sala de aula. E aí, então, a nossa última atuação tem sido na implantação de programas de convivência nas escolas. E nós temos atuado no município de Campinas, e eu só vou citar Campinas porque é um grande projeto e me parece que, de alguma maneira, ele se relaciona com o que vocês vão fazer aqui, né? Nós estamos pensando na implantação de programa de convivência que envolva a escola como um todo. Então, não só a atuação do professor na sala de aula, não só a atuação do mediador de conflitos. Sim, há um mediador de conflitos, há pessoas responsáveis pela mediação de conflitos, mas, mais do que pensar no conflito, nós queremos pensar na convivência. Então, você pode me dizer assim, na minha escola são poucos conflitos, então eu não vou trabalhar valores. Mas nós estamos valorizando a convivência sempre pode ser melhor. Então, a perspectiva é essa. Então, esse programa envolve formação de professores, os professores da escola toda, formação dos gestores e formação dos professores que nós chamamos de professores de referência, que são aqueles professores que ficam responsáveis por uma disciplina de convivência. Nessa disciplina de convivência, que nós realizamos as assembleias de alunos, né? E que os professores discutem temas como direitos humanos, como respeito, os valores da escola, bullying. Então, nós temos pensamos um momento específico da grade curricular para que esses temas sejam abordados. Não que nós não acreditemos, né, no poder ou na eficiência ou no valor, melhor dizendo, da interdisciplinaridade. Mas o que nossa prática vem mostrando é que nem sempre, né, as escolas conseguem fazer isso. E muitas vezes os problemas são tantos e a convivência tem questões tão específicas que nós precisamos de um momento destinado a isso. Agora, a convivência é responsabilidade de todos. Então, a gestão tem a sua responsabilidade, os demais professores têm a sua responsabilidade. Qualquer programa que vise a melhoria da convivência na escola demora para surtir efeito. Demora porque nós temos que rever
toda a nossa concepção de educação, nós temos que rever as nossas relações dentro da escola, as relações de poder, né? Nós temos que rever a maneira como nós encaramos o conflito, e isso demora. Então, nós temos muita preocupação quando trabalhamos alguma prática, porque sim, nós levamos práticas. Então, a Assembleia é uma prática e nós defendemos veementemente a Assembleia. Eu vou contar para vocês como é que são as Assembleias. Mas a Assembleia pode ser um momento de manipulação. Ela pode ser, não é? Se o docente ou o gestor ou quem ficar responsável pela condução da Assembleia não tiver clareza, né, daquilo que é possível negociar, do que não é possível negociar, o que se discute numa Assembleia, como se discute, qual é a linguagem, quais são os meus objetivos, eu quero de fato a autonomia e a democracia dentro da escola. A mediação de conflitos pode ser encarada pela escola como algo que é uma receita. Assim como nós trabalhamos a comunicação, porque a comunicação construtiva é uma ferramenta utilizada na mediação de conflitos. Mas, se eu não entender isso como algo que é importante para o desenvolvimento da democracia e do desenvolvimento da autonomia na escola e dos meus alunos e dos meus professores, tem gestor aqui? Ok? Eu posso realmente usar isso como manipulação. Então, eu faço assembleia só quando é de interesse meu. Eu não valido as decisões da assembleia porque eu não concordo com elas. E isso não é fácil para o gestor abrir mão de algumas coisas. Como também não é fácil para o professor abrir mão de algumas coisas. Não é? Isso nos causa medo. Nós vivemos numa educação extremamente autoritária. Seja na escola, seja na família, não é? Muito, não é? Vamos ver. Eu ia passar um vídeo para vocês, mas eu me preparei para 4 horas e são 1h30, tá? Agora eu queria que vocês pensassem, queria que vocês só falassem para mim. O que vocês sabem sobre o trabalho com a mediação de conflitos? Olha, a gente define, a definição teórica a interação social está em desequilíbrio, que ela é provocada por valores, por perspectivas, por opiniões diferentes, mas nem sempre o conflito ele é visível. Muitas vezes, claro, que quando há agressão física, quando há agressão verbal, facilmente nós notamos que há um conflito. Mas nem sempre, às vezes o conflito é sutil. Tá? Isso é uma característica de conflitos envolvendo meninas, mas não que homens, né, não possam também ter conflitos muito sutis, até por conta das estratégias que elas costumam utilizar, não é? São conflitos que não ficam claros para o professor. Ou aquelas crianças muito passivas, elas sempre cedem, muitas vezes o professor nem percebe que ali há um conflito. Então, o professor precisa ser muito hábil, né, em perceber, em ser empático, em perceber essas manifestações sutis, né, a mudança na expressão facial, no olhar, nos tons de voz, para verificar se realmente ali ocorre ou não um conflito, tá? Agora, o conflito na escola, ele se manifesta em diversos problemas de convivência. Isso é importante para quem vai fazer a mediação de conflito, porque nem todos esses problemas de convivência são passíveis de mediação. Não é que não são passíveis de mediação, nem sempre a mediação é o melhor remédio para aquele problema. Então, vejam, na escola há bullying, não há? Há bullying. Na escola, violência? A violência. Na escola, a incivilidade? A incivilidade. A indisciplina? E a transgressões? Acontece o seguinte, cada um desses problemas de convivência tem características e causas diferentes. Portanto, eles pedem atuações, intervenções diferenciadas, que nem sempre cabem ao mediador. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então,
Então veja, o mediador de conflitos na escola, ele não é o salvador da pátria. Né? E pensar a convivência não cabe só ao mediador. Então, é muito importante, é muito interessante haver cursos de mediação de conflitos específicos para essas pessoas que desejem atuar nessa função. Acredito que essa é uma função importante dentro da escola, mas os problemas de convivência não podem ficar a cargo só dessas pessoas. Por quê? Porque em disciplina não se resolve com a mediação. Violência não se resolve com a mediação. Então vamos entender um pouquinho o que é cada um. O que é a violência? Né? A violência são aquelas ações coercivas, não é? Com o emprego de força ou ameaça de usá-la. Geralmente são aquelas ações já previstas no Código Penal, como lesão, extorsão, tráfico de drogas na escola, agressão física, furto, depredação, porte de arma, abuso sexual. Então, são atos gravíssimos e já estão previstos no Código Penal. Então, veja, a mediação aqui não dá conta. É necessário, se tem um problema de tráfico de drogas na escola, é necessário uma ação sistêmica e provavelmente em conjunto com outros órgãos. Ok? Senão o mediador não vai dar conta disso. E tem a violência branda, que ela também é regulada pelo Código Penal, mas as ações são de menor gravidade. Então, furtos e depredações de pouca significância, insultos, atos que visam humilhar, difamação, bolinagem. Então, violência, também é previsto, mas ela tem um efeito, ela é menos grave do que a violência dura. Então, se é violência, precisa de ações específicas, estruturais. Tá? Bullying. Bullying é um tipo de violência e nós colocamos separados porque ele tem características específicas. Então, o bullying ocorre entre pares, de modo que não há bullying entre professor e aluno. Isso tem outro nome, mas não bullying. Então, eu posso ter aquele catatal, aquele adolescente magrelo, aparentemente fraco, mas que ele exerce um poder psicológico sobre o outro. Ele consegue impor medo, tá? Então, nós temos que estar atentos a isso. Podem ser crianças ou adolescentes que manipulam e fazem com que o outro agrida, tá? Repetição. Essa é uma característica importante. Então, para haver bullying, é preciso que essas agressões aconteçam 2 vezes na semana, de 2 a 3 vezes na semana, por um certo período de tempo. Há alguns atores que relativizam um pouco essa questão do tempo. Se alguma criança ou adolescente praticou um ato de violência contra o outro e esse ato não se repetiu, mas ele se coloca de uma forma ameaçadora para essa vítima, alguns autores entendem que isso já caracteriza a repetição. Então, é aquele sujeito que sempre sabe, que levanta o rosto, intimida com o olhar, intimida com a expressão física, tá? Então, isso já pode caracterizar o bullying também. Há uma intenção de ferir. E aqui os estudos têm mostrado o quanto o jovem ou a criança autor de bullying, ele tem os seus valores morais invertidos. Ou melhor dizendo, ele não tem valores centrais na personalidade. Todos nós temos em nossa personalidade valores que são morais e não morais. Mas para o autor de bullying, o valor do respeito, da solidariedade, da empatia não são fortes. Ele não é uma criança ou um adolescente que se comove, que se penaliza com o outro. Então, veja, ações somente punitivas não dão conta do bullying. Eu preciso de um trabalho sistemático com o autor e com a vítima para que esse autor reveja seus valores e, aos poucos, consiga desenvolver a empatia, o valor do respeito.
Então, respeitar é preciso. Então, veja que quando vocês têm aí esse tema do respeito, ele vai se casar perfeitamente com todas essas questões aqui da incivilidade, ele vai permear, né, do bullying, ok? Um público, isso aqui é importante, um público, ele assiste às agressões e aquele público que ele tem medo, e aí ele se une ao agressor, dá risada, reforça, né, a atitude do agressor, porque ele tem medo de ser a próxima vítima, tá? Ou então, porque ele realmente achou aquilo engraçado. Ele quer se divertir com a agressão. Ser provocador, para algumas crianças, dá um status. Sabe, a provocação pode fazer parte de bullying. Se a criança e o adolescente não foi criado com esse valor do respeito, da empatia presente, né, dentro da escola, dentro de casa, por que ele vai desenvolver? Veja, esses valores são desenvolvidos, né? E se esses valores não estão presentes, né, na comunidade, a criança e o adolescente terão mais dificuldades de desenvolver. Há coisas muito simples que nós podemos fazer e às vezes nós dificultamos a construção desses valores. Quer ver? A criança desde pequena lá na educação infantil, vejam se é verdade isso que eu vou falar. Alguns usam chupeta, não é? Vocês já presenciaram a seguinte cena de uma criança chorando e a outra tira a chupeta da própria boca e dá para outra criança? Já? Você pode dizer, eca, credo, não é? Você pode dar um sentimento de repulsa no educador. Mas vamos pensar em termos morais. O que essa ação representa? Cuidado, empatia, solidariedade, acolhimento. Veja, a minha reação de professor ou de mãe diante dessa atitude pode favorecer a construção do valor da solidariedade ou dificultar. Percebe? Então, ai credo, tira, lava e põe na boca. Eu posso fazer isso, não posso? Dificultarei a construção desse valor. Mas se eu digo, que legal, olha, você quis ajudar seu colega, tal, e claro, tiro, lavo, mas com cuidado, eu faço isso com cuidado, e valorizo a ação dele, pronto. Isso já trouxe um outro sentido para esta ação e, portanto, para a construção do valor. Nos mais velhos, quando eles emprestam material e aí o professor fica louco da vida, fica emprestando material, cadê sua borracha, menino? Já te dei 10 borrachas e você perdeu a borracha, está de novo emprestando? Não empresta. Ninguém mais empresta material aqui nessa sala. E muitas vezes nós fazemos isso porque queremos evitar o zum na sala e porque tem aluno que realmente não cuida do próprio material. Mas vamos pensar no valor que pode ser construído ou deixar de ser construído a partir dessa reação. Se o meu objetivo é construir valor, percebem? E se o conflito começou lá fora e continua aqui dentro, eu preciso olhar para isso. Agora, se o meu objetivo é só conseguir um bom comportamento, conseguir alunos quietos que prestem atenção na minha aula, aí eu não preciso olhar para esse conflito. Percebe? Então, o cyberbullying tem ações específicas, sim. Então, muitas vezes, a criança que participa do bullying, tem muitos estudos mostrando isso, que ele caminha para o cyberbullying. Então, eu preciso trabalhar com ações, eu preciso conversar com os alunos sobre o que é bullying, qual é o valor que é ferido, como que se sentem as pessoas. Tem vários filmes interessantes que vocês podem mostrar para os alunos e debater a partir disso. Um deles é o Ponte para a Terabitia. Então, claro, você vai trabalhar o cyberbullying a partir do bullying. Porque é o mesmo tipo de agressão. A única coisa é que ele vai para um ambiente virtual e aí no ambiente virtual ele se potencializa. Então esse público que antes era calculado, se o bullying acontece dentro da sala de aula, eu sei que tem 30 alunos assistindo.
Agora, quando vai para as redes sociais, a gente já não sabe mais quem viu. Não é? Então, nós temos que trabalhar com essas crianças e adolescentes o uso coerente, seguro e respeitoso das redes sociais. Como eu me comporto de uma forma respeitosa e segura no Facebook, no WhatsApp. Nós temos que discutir com eles a questão da imagem. Né? Há pessoas que postam tudo nas redes sociais. Então, se acordou, se dormiu, onde é que foi, a foto do filho, do marido, do papagaio, então, tudo bem, mas assim, tem que ter um certo cuidado, né, de quais são os efeitos disso. Né? A segurança na internet, mas acima de tudo, a questão do respeito e da solidariedade. Como é que se sente uma pessoa, não é, agredida virtualmente? Quais são os danos? Porque os adolescentes, eles não conseguem fazer essa projeção. Quais são as consequências disso para a vida da pessoa, os aspectos emocionais, as doenças que podem ser acarretadas por conta desse tipo de agressão, enfim. Isso, trabalhar cyberbullying também é trabalhar valores. Trabalhar cyberbullying também é trabalhar o respeito. Porque é o interesse deles. Os alunos adoram discutir conflitos. Né? Nossa experiência mostra isso. Então, uma estratégia que nós temos usado, e não é só para bullying ou cyberbullying, não, para trabalhar conflito de uma forma geral. São o que nós chamamos de conflitos hipotéticos, mas isso dentro da sala de aula, né? O professor primeiro identifica as causas mais comuns de conflitos que acontecem entre os alunos. Lívia, como nós podemos fazer isso? Pede para o aluno relatar. Conta um conflito que aconteceu na escola, conta um conflito que aconteceu em casa, não é? Conta como é que foi, como é que você resolveu, como é que terminou. O professor recolhe isso, vai ficar sigiloso, o professor vai mapear então, e aí ele cria conflitos hipotéticos, ou seja, fictícios, mas baseados nos problemas reais. E aí discute com os alunos. Qual foi a causa desse conflito? Qual o direito aqui que foi afetado? Ou qual o valor que foi afetado? Claro que vocês vão adaptando a linguagem conforme o nível de ensino, né? Quais foram os sentimentos dos envolvidos? Como esse conflito foi resolvido? Como ele poderia ter sido resolvido? Quais foram as consequências de ter sido resolvido do jeito que foi resolvido? Haveria uma forma melhor e quais seriam as possíveis consequências? Então, eu trabalho de uma forma hipotética. E trabalhar de uma forma hipotética é muito interessante porque o aluno não está envolvido emocionalmente com o conflito. Então, ele não está movido pela raiva, ele está com suas emoções sob controle e aí ele consegue pensar de uma forma racional, não é? E até pensar em possibilidades de resolução. Algo também que nós precisamos pensar em ampliar o repertório de estratégias dos nossos alunos. Então, se há essa possibilidade de discutir conflitos hipotéticos, eles vão podendo pensar em possibilidades de resolução. E discutir com os colegas, hierarquizar qual é melhor, por que é melhor, sempre mediado pelo professor. É claro que o professor não vai aceitar respostas sexistas, né? Ou respostas agressivas. O professor vai sempre mediando e levando os alunos a refletirem sobre os valores que estão por trás de cada forma de resolução. Com os pequenos, nós podemos usar tirinhas, por exemplo, da turma da Mônica, o tanto que aquela Mônica bate no Cebolinha, o tanto que aquele Cebolinha provoca aquela Mônica, não é? É muito representativo dos conflitos que eles têm.
não é? Aí nós podemos trazer parte de um conflito e aí pedir para eles pensarem, desenharem 3 soluções possíveis. Nós podemos trabalhar com fantoches, com os pequenos, mas com os adolescentes podemos trabalhar com teatro. Você traz uma situação hipotética e cada grupo vai pensar nos personagens, cada grupo vai representar um personagem diferente, cada aluno um personagem diferente e eles vão apresentar na frente. Então são possibilidades de trabalho, não são as únicas. Então tem um universo aí de possibilidades de trabalho, mas que, de novo, se isso não fizer parte de uma ação sistêmica, o trabalho fica empobrecido, né? Nós não podemos limitar o trabalho com conflitos a ações pontuais da sala de aula, não é? Eu tenho um professor que trabalha muito bem lá com conflito, mas quando surge um conflito coletivo, não há espaço para se discutir dentro da escola os problemas que são da escola. Cadê o valor da democracia? Cadê o valor do diálogo aí, né? E o alvo é frágil no bullying. O alvo, ele legitima a agressão. Ele acredita que ele é merecedor da agressão, que ele é culpado por ser agredido. Então, no bullying, eu também preciso de uma ação específica com o alvo. Aqui mostra que, por exemplo, os casos de cyberbullying, 27% no total, ali em algumas capitais, 27% foram ações de cyberbullying. Depois, furto e roubo, 25%. Então, isso aqui mostra como isso está presente nas escolas. O que as pesquisas mostram é que todas as escolas têm essas situações de bullying, em torno de 10%, 11%, mas que são difíceis de serem detectadas. Né? Normalmente é necessário um diagnóstico, um questionário, em que nós consigamos identificar, porque o bullying não acontece às vistas do professor, do gestor. Isso é um problema. Mas vejam, o que as pesquisas também têm mostrado é que a violência, né, não tem sido o principal problema de convivência das escolas. Apesar de isso ser noticiado, né, ser enfatizado pela televisão principalmente, né, se dá muito ênfase quando ocorre uma situação de violência, mas o que as pesquisas mostram é que esse tipo de violência branda, né, e a dura, ela não acontece com tanta frequência, mas as incivilidades acontecem com frequência, né? E as incivilidades são pequenas infrações, agressões, insultos, desrespeito, né? São chamados de microviolências. E por que microviolência? Porque elas não são tão graves em si. Por exemplo, cutucar, andar pela sala, xingar o colega, jogar papelzinho, né? Falar enquanto o professor está falando, dar risadas, zoeiras. Mas isso, a frequência, né, e a intensidade dessas incivilidades, elas têm deixado os professores doentes. É ou não é? Porque isso acontece com muita frequência. Tem acontecido. As pesquisas têm mostrado um aumento da incivilidade. E a incivilidade, ela mostra, não é a falta de polidez. A polidez, ela não é necessariamente um valor moral, né? A polidez, a gentileza, mas são pequenas ações que mostram o quanto eu considero o outro. Um simples falar bom dia, obrigado, né? Por favor, mostra que eu considero, que eu vejo um valor em você, que eu vejo um valor em você. E isso já torna as relações um pouco melhores na escola. Vejam essa situação que retiramos de uma observação numa escola. A classe com muito ruído, alunos em pé gritando, não se escuta uma conversa em tom mais baixo. A professora vai andando segurando os braços dos alunos que estão em pé, abaixando-os, fazendo com que se sentem. Ela se volta para a frente da turma e começa a explicar o conteúdo e dizer que era para fazer a atividade que estava colocada na lousa. Mas o barulho não permite que seja ouvida. Pouquíssimos alunos prestam atenção.
A professora, gente, vamos sentar, vamos sentar. Ninguém ouve. A classe continua no maior barulho. Vocês já viveram isso? Incivilidade. Incivilidade. Agora vejam, isso mostra assim, a falta de respeito, né, dos alunos por aquele que quer falar. Tem um sujeito ali, o professor, que quer ser ouvido e ninguém o ouve. Isso mostra uma falta de respeito. Agora veja, aí muitas vezes o que nós vemos acontecendo na escola, o professor fica bravo com razão, pega meia dúzia de alunos, vai para a diretoria, a diretora fica meio refém da situação, claro que ela conversa e dá uma advertência, ou dá uma suspensão. E não serve para nada. Que não serve para nada. Aí ela faz isso para minimamente até acolher, contentar o professor, e às vezes porque isso é uma pressão muito grande, a gente sabe. Muito bem. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. E aí esses alunos voltam depois da advertência, voltam depois da suspensão, e eles fazem o quê? Às vezes melhoram um dia, né, gente? Às vezes tem aluno que às vezes uma semana fica, não é? E aí depois volta. Então, essas ações mostram que o que a escola tem feito não tem dado resultado. E a escola se sente refém, cansada, desiludida. É ou não é? Pois é. Então, veja, aí, quando surgir o mediador de conflitos na escola, esses problemas vão para o mediador. E aí? Desviou só. Aí o mediador vai chamar o professor, vai chamar os alunos, vai fazer a mediação. Veja, se a escola não debater, não estudar sobre as causas da incivilidade, quais são as ações do professor que contribuem, veja, não estou dizendo que causam, por favor, que contribuem para o aumento da incivilidade? Será que há coisas que nós fazemos que aumentam a incivilidade? Sim. Como é que nós nos comportamos em espaços públicos? Eu posso falar alto na minha casa, mas falar alto dentro da sala de aula acarreta o quê? Quais são as consequências? E eu tenho certeza que vocês conversam muito com os alunos sobre isso. Não conversam? Tenho certeza que vocês conversam muito, que vocês falam muito sobre essas questões. Mas, de novo, precisamos pensar em ações sistematizadas dentro da escola, porque o mediador de conflito não vai dar conta disso sozinho. Duas alunas e a história continua. Não acabou aí. Duas alunas se aproximam da professora para perguntar se a proposta era para ser realizada em dupla ou individualmente. Ela responde para todos da classe: gente, está escrito na lousa, vocês sabem ler. Alguns alunos jogam pedacinhos de papel nos outros colegas. Apesar de ver a brincadeira, a professora não realiza nenhuma intervenção. Quando os alunos querem pedir licença para os colegas para ver o que está escrito na lousa, gritam: licença! Ninguém escuta o pedido desses alunos sobre sair da frente da lousa ou se os ouve e ignora. A maioria não faz atividade, continua conversando e brincando com o colega ao lado. Veja que aqui a gente está retratando uma situação que é de caos, não é? Mas a incivilidade, ela, se não for, né, conduzida adequadamente, ela se transforma em caos. E aí os professores vão ficando doentes, desgastados, os alunos não aprendem, porque essa frequência da incivilidade, ela vai prejudicar o desempenho dos alunos, sem dúvida, e afeta negativamente as relações. A relação entre professor e aluno e entre os alunos fica extremamente desgastada. Então, veja, o mediador de conflitos pode ajudar, mas ele sozinho não dá conta da incivilidade. Então, é necessário, de novo, ações sistêmicas. São necessárias ações sistêmicas. Outro problema de convivência que acontece na escola: transgressão. A transgressão é um tipo de comportamento que é contrário ao regulamento interno da escola.
Tá? Ele não é contrário à lei, mas as regras da escola sim. Então, por exemplo, há escolas que obrigam o uso do uniforme, ou tem lá na regra, precisa usar uniforme. E o aluno não vai de uniforme, transgressão, transgrediu uma regra da escola. Ou chega atrasado, transgrediu outra regra. Uso do celular dentro da sala, né? Então, isso é transgressão. Mas veja, as pesquisas também têm mostrado que muitas escolas têm regras excessivas e muitas vezes regras que vão contrárias ao desenvolvimento. E, na maioria das vezes ainda, regras que os alunos não participaram da elaboração. Então, quanto mais os alunos participam da elaboração das regras, regras possíveis, regras negociáveis, que são as regras de organização. Eu não vou negociar com os alunos se pode bater ou não, se pode xingar ou não, porque isso não se negocia ou se negocia. Não se negocia. Então, isso é respeito, eu posso discutir, né? Como nós convivemos, sim. Mas eu discuto o respeito com eles. O que é respeito? Quando eu me sinto desrespeitada, quando você se sente desrespeitada, quando acontece o desrespeito dentro da escola, enfim. Mas isso, eu não crio uma regra, né, para isso. Agora, os alunos podem participar na elaboração de regras organizacionais. E quanto mais eles participam, mais eles as legitimam. E participar da elaboração de regras é participar de um processo que é democrático. Tá? Agora, a indisciplina. A indisciplina, na visão anterior, né, era tudo que incomodava o professor. Né? Muito relacionado ao tempo que o professor gastava para dar aula, né? O professor sendo interrompido. Atualmente, e aí nesse ponto de vista, a indisciplina era só do aluno. Aqui na nova concepção, nós entendemos que a indisciplina pode ser do professor também. Ela pode ser do aluno e pode ser do professor. Tudo que rompe o contrato da aprendizagem, né, ou que interfere, todas as ações que interferem nas relações e nas condições de aprendizagem podem ser chamadas de indisciplina. Então, ela vai atravessar a relação professor-aluno. Tá? Então, ela não é só uma questão de comportamento. Então, veja, aquele aluno que está quieto, mas que não faz nada, ele é um aluno disciplinado? Não é. Ele não incomoda. Não tem ações de incivilidade, mas ele também não participa. É indisciplina. Tá? Porque ele rompe com esse contrato da aprendizagem. Porque o que é esse contrato da aprendizagem? Eu tenho o aluno, ele precisa estar envolvido, ele tem as suas obrigações e o professor também tem as suas obrigações. Agora vamos pensar do outro lado. Esses dias eu estava observando uma escola e era uma escola de período integral. E eu fiquei o tempo todo nessa escola, nessa sala, porque era um 7º C difícil. E aí eles pediram ajuda, eu fui observar o 7º C. Vocês têm 7º anos difíceis? Quem é que dá aula para 7º ano? Todo mundo reclama do 7º ano. Hã? Na sua escola é o 8º? Não, é que o oitavo ano era a 7ª C. Era a 7ª série. 7ª C em qualquer escola. E o C, tem o estigma da letra C. Uma coisa que é uma energia da letra. Pessoal, então, o que aconteceu é que nessa sala tinha um aluno muito difícil, sabe? E ele ficava num canto e ele ficou vendo o celular o tempo todo. E aí eu fui percebendo que ele era um aluno que ele tinha dificuldade com a leitura, né? Sempre. E aí ele ficou lá com o celular, os professores deixaram ele com o celular, nenhum professor fez nenhum tipo de intervenção. Isso é indisciplina? Do aluno e do professor. Por que do professor também? Hã? Omissão. Ele tem uma omissão aí, tem uma permissividade. Se a gente for pensar, ele foi permissivo com relação à regra de não usar o celular. Então, a transgressão.
Mas isso não é indisciplina, é transgressão. Mas se eu pensar que se eu tenho um aluno no 7º ano que tem alguma dificuldade de leitura e eu não fiz nenhum tipo de adaptação na atividade para que ele pudesse participar de alguma forma, então essas condições de aprendizagem foram afetadas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu sei o quanto é difícil fazer adaptação, né? Trabalhei muitos anos com alfabetização e quem trabalha com alfabetização sabe que a gente tem que trabalhar com várias atividades dentro da sala, não é isso? Alguém aqui alfabetiza? Não é isso? Só é. Então é árduo, não é um trabalho fácil. Mas veja, se eu trato alunos diferentes, em condições diferentes, do mesmo jeito, não é? Eu rompo de alguma maneira com esse contrato de aprendizagem. Aí eu pergunto, de que maneira o mediador de conflitos vai poder atuar nessa situação? Aí eu estou imaginando, se nessa escola tivesse um mediador de conflitos, que hoje em dia o que não tem, o que eles fazem? Eles mandam para a diretora. O que a diretora faz? Registra, conversa, se é menos grave, conversa, volta para a sala, se é mais grave, dá uma advertência e suspensão. Agora, vai resolver, a advertência e a suspensão vão resolver esse problema aqui? Pois é. A da incivilidade a gente já falou, eu vou pular. Então veja, vamos pensar nas intervenções. Se eu tenho uma briga com agressão física, eu tenho uma situação de violência. Então, se eu tenho uma situação de violência, eu preciso pensar o que esse aluno precisa aprender com essa situação. Geralmente, eu tenho aí que pensar em duas possibilidades. Pensar na regulação dos impulsos, porque vocês devem ter alunos que agridem porque não conseguem, a raiva vem e a primeira coisa que eles fazem é bater ou agredir, não é isso? Porque eles não conseguem controlar essa impulsividade. Veja, o controle dos impulsos, né? Eu posso ir trabalhando, eu tenho que pensar que é um objetivo que vai ser atingido a longo prazo, que não será uma mediação sozinha que vai dar conta disso. Então, tem uma série de atividades que vão ajudar. Os conflitos hipotéticos, trabalho com expressão de sentimentos, os círculos restaurativos, alunos mediadores. Então, a mediação de conflitos pode ajudar nessas situações, tá? Atrasos constantes é uma situação de transgressão a uma regra, não é? Então, se é um aluno que sempre atrasa, eu vou fazer uma conversa individual com esse aluno. Eu vou tentar entender por que isso está acontecendo. É um problema em casa, de organização? É um problema do ônibus que atrasa? É um problema que ele não está interessado na aula? Ele não gosta? Por que ele não gosta? Veja, fazer uma conversa com ele, mas tentando identificar as causas desse problema e tentando mostrar para ele qual é a parte que cabe a ele. E pensando sempre num pequeno plano e num acompanhamento com esse aluno. Agora, se são vários alunos, como é que eu posso conduzir essa questão? Com as assembleias. Vocês sabem o que são as assembleias? As assembleias são um espaço de diálogo, né, que nós acreditamos que deva ser institucionalizado. Isso significa que ela precisa ter uma frequência, ela precisa ser constante. E deve acontecer em vários níveis na escola. Então, tem a assembleia de classe, em que há um professor responsável que coordena a discussão entre os alunos. Então, os alunos sentam em círculo, ao longo da semana eles montam a pauta. Essa pauta deve conter críticas, elogios, sugestões, deve ser anônimo, não é? Isso significa que eu também não devo falar nomes, a assembleia não se fala de nomes, mas falamos de problemas. Então, eu não digo eu não reclamo do Pedro que provocou ou que exclui sempre as pessoas. A Mariana. Não, eu não vou falar do problema específico do Pedro com a Mariana, porque esses temas específicos, conflitos específicos, cabem ao mediador de conflitos, à mediação. Não é? Ele pode colocar isso na pauta, deve. Então,
se trata desses temas que são coletivos e não é um espaço para acusar pessoas, mas é um espaço para debatermos os problemas, as causas dos problemas, como as pessoas se sentem diante daquela situação e nas possibilidades de resolução desses problemas. E aí então se faz uma ata, se registra os encaminhamentos. Às vezes a solução do problema é uma conversa com a diretora, o encaminhamento é uma conversa com a direção, ou o encaminhamento é uma pesquisa sobre o bullying, por exemplo, se isso tiver surgido como pauta. Não é? O que não pode é o professor usar a assembleia periodicamente só para tratar de assuntos de interesse dele. Eu estou com um problema com o 7º C, então eu vou fazer uma assembleia para resolver. Não vale. Não vale, por quê? O princípio da assembleia é de desenvolver o diálogo, mais do que resolver problemas, porque nem todos os problemas nós conseguimos resolver na assembleia. Mas veja, o objetivo principal não é resolver problema. O objetivo principal é trabalhar o diálogo, o respeito às diferentes opiniões, saber escutar, saber argumentar, saber se posicionar. E isso leva um tempo para acontecer. Então veja, lá na educação infantil, dá para fazer assembleia? Não dá. Não sistematizado dessa maneira. Mas eu posso fazer as rodas de conversa, as rodas de avaliação do dia. No ensino fundamental 1 já dá para eu fazer assembleia? Dá, a partir do momento que eles já estão alfabetizados, conseguem lá escrever os temas na pauta, posso fazer assembleia com eles, devo. E os alunos gostam desse momento, apesar de no começo ser tumultuado, ser difícil. Nessa escola de Campinas que eu acompanhei, já está no 2º ano, eles tinham muita dificuldade com o 6º ano na condução da assembleia. Então, esse 6º ano levou quase que o ano letivo inteiro para conseguir se ouvir bem. Mas agora eles estão conduzindo a assembleia. Olha que lindo. Então, veja, no começo é o professor que faz a mediação das discussões. Mas o objetivo é que o professor vá cedendo espaço para os próprios alunos conduzirem. Nessas escolas, além da assembleia de classe, tem assembleia de segmento, porque tem temas que eles colocam que não são do âmbito da classe. Por exemplo, merenda, é um assunto que eles sempre põem na assembleia. Uniforme, sempre põe na assembleia. Horário, sempre põe. O prédio, problemas com o prédio, eles sempre põem na assembleia. Agora, isso não dá para resolver na sala de aula. Então, eles têm que discutir com o coletivo de alunos, da escola, esse coletivo maior. Então, tem aí representantes de cada turma e um professor conduz até que os alunos vão assumindo isso. Mas eu preciso de assembleia de docentes. Os professores não têm conflitos? Precisa de um momento, colocar no calendário escolar, calendário escolar, dia tal, todo mês, assembleia docente. Aí se organiza, não chega que às vezes nós não chegamos no consenso mesmo. Vai para votação. Um dos problemas enfrentados pelas assembleias é justamente esse. Às vezes fica muito na discussão e os encaminhamentos não são colocados em prática. Isso é um problema que nós temos que enfrentar. Mas isso é necessariamente um problema de organização. Então, de se delegar para algumas pessoas quem vai ficar responsável por tal coisa, colocar data, não é? Algumas pessoas que acompanhem isso, para também não ficar tudo a cargo do gestor. E o último nível de assembleia, a Assembleia Geral, que tem a participação de alunos, representantes de alunos, de professores e de alunos, professores da gestão e pais, para se discutir temas pertinentes à escola como um todo. Agora veja que aí nós estamos, na Assembleia nós abordamos conflitos que são coletivos. De novo, não falamos de nomes, não pensamos em culpados, mas pensamos que o problema é nosso e como nós podemos resolver. O princípio da Assembleia é esse. Não é algo... E tem o mesmo princípio aí da mediação. O problema é nosso. Como é que nós vamos fazer? Não é de culpabilização ou de punição.
pensando na zoação, nas provocações que eles fazem entre os colegas, né, que é um problema relacionado à incivilidade. Como que nós podemos resolver? Aí pode entrar claramente o papel do mediador, né, ou o professor que faz a mediação, né, não um professor específico para isso, mas o próprio professor da sala, né. Eu posso fazer a mediação e essa zoação, se está acontecendo no coletivo, vai para a assembleia. Tá? E aí vamos discutir as consequências disso, como as pessoas se sentem, como isso interfere na aprendizagem. Tá? Não realização da pesquisa ou da leitura para o trabalho em grupo é um exemplo de indisciplina. Porque aqui é uma obrigação, uma tarefa do aluno, né? É algo que interfere diretamente na aprendizagem, no conhecimento, e ele não cumpriu com isso. Então, de novo, uma discussão individual, né? Então, isso é muito importante, essa relação de respeito e de confiança do professor com o aluno. Faz muita diferença quando você aborda, né, o problema individualmente com o aluno e não no coletivo. Né? Principalmente com adolescente, né? Isso traz, quando o professor traz esses problemas para o coletivo e expõe os alunos, isso cria, na verdade, uma animosidade por parte do aluno e a tendência é ele não cooperar. Então, se discute individualmente como aquela atitude específica está prejudicando a aprendizagem, o que deve ser feito, você pode renegociar um outro prazo, né? Mas não abrir mão, né, do que precisa ser feito. Pensar junto com a direção, com a coordenação, como que a gente faz para cobrar esse tipo de atividade com os pais, mas não abrir mão dessas coisas, tá? Nas situações de bullying, como eu intervenho? E aí eu tenho que pensar, primeiro, se eu detectei um caso de bullying na escola, eu não posso fazer uma mediação convencional. Eu não devo colocar a vítima e o agressor, ou o alvo, né, e o autor de bullying frente a frente, como fazemos na mediação, porque é um caso específico de violência. Então, eu tenho que pensar em ações para o autor, para o alvo e para o espectador. E eu tenho também um protocolo específico de mediação que se chama Método de Preocupação Compartilhada, que é de um autor chamado Anatoly Pikas. A gente sempre fala método Pikas, mas causa muita zoação, né? Muitas piadinhas, então a gente tem evitado falar método Pikas. Mas é o método Pikas para o bullying, tá certo? Ele é um pouco diferente ele tem alguns passos diferentes da mediação convencional. Mas antes eu preciso trabalhar. O autor do bullying, em algumas situações, precisa ter o seu comportamento sancionado. Ele precisa ser chamado a reparar o dano que ele comete. Mas uma coisa é eu impor essa reparação, outra coisa é eu pensar junto com ele em como ele pode fazer para aquela vítima de bullying se sentir melhor, sentir acolhida pelo grupo. Então, disso nós não abrimos mão, da reparação. Tá? E que ações que levem esse autor a se sensibilizar com a dor do outro. O alvo, nós precisamos ajudar essa criança e adolescente a construir o que nós chamamos de autorrespeito. Ajudar essa criança ou adolescente a se fortalecer e a mostrar para ele que ele está permitindo esse tipo de agressão. Muitas vezes até alimentando. Então, algumas ações que ajudem esse alvo a ser mais assertivo, a não ter medo, a se colocar perante o outro, a dizer para o outro que não gosta, a se defender. Então, claro que não vai ser uma conversa que vai dar conta disso. Em algumas situações, nós precisamos, e aí o mediador pode ajudar, em algumas atividades para se desenvolver a assertividade, a autoestima, né, uma comunicação mais assertiva com esse aluno. Então, algumas atividades seguidas para que esse alvo, de fato, se empodere e consiga a pensar na possibilidade de se defender. E, acima de tudo, mostrar para ele que nós sabemos do problema e que nós não concordamos, que aquilo é uma situação de violência e que ele será amparado.
E aí algumas ações adicionais, como por exemplo, colocar algum funcionário ou alguns alunos que possam acompanhar esse alvo no banheiro, no intervalo, ficar junto para as refeições, para o lanche, na saída, porque às vezes eles são agredidos no caminho de casa para a escola. Então, pensar em ações adicionais para que essa vitimização não se perpetue. Tá? O espectador, que é aquele que assiste, ele mantém a chama, né, do bullying acesa. Então, esse espectador, ele precisa mostrar indignação. A indignação é um sentimento importante, né, que ele mostra a injustiça, né, que aquele ato agressivo comete. Então, se há crianças, há adolescentes que quando presenciam uma situação de bullying, se indignam e defendem a vítima, a tendência do bullying é cair, é cessar. Então, também conversar com esses espectadores é uma estratégia importante. Mas essas conversas nunca são coletivas, são sempre individuais. Por quê? Porque os autores se fortalecem, os espectadores se fortalecem. Então, as intervenções em bullying têm que ser muito específicas mesmo. Tá? Agora vamos pensar nas concepções. Quando nós pensamos em conflito, no trabalho com conflitos na escola, nós precisamos necessariamente rever a nossa concepção de educação, de homem e de conflito. Então, se nós pudéssemos pensar em duas concepções só para facilitar, nós poderíamos dizer que nós temos a concepção tradicional e a democrática. Então, na concepção tradicional, o conflito ele é visto como algo antinatural, como algo ruim, que atrapalha a aprendizagem. Então, os educadores se assustam, têm medo, sentem inseguros, não sabem como lidar. E aí, por isso, tentam evitar o conflito a qualquer custo. Então, por exemplo, acompanhando as crianças, os alunos, deixando essas crianças e esses alunos sozinhos de jeito nenhum, né? Criando regras e mais regras para conter conflitos. Por exemplo, no ensino fundamental, eles gostam muito dos cards, das figurinhas, não é? E isso, eles vão brincar no intervalo e muitos conflitos surgem por conta desses cards, não é? Tapas, choros, não é? Aí, chutes, furtos. E aí, muitas vezes, se cria a seguinte regra: ninguém mais traz card para a escola. Então, é esse tipo de regra cujo objetivo é evitar que o conflito aconteça, não é? Então, se eu vejo o conflito como uma oportunidade, eu não evito, não é? Eu deixo o conflito acontecer e eu vou trabalhar o que as crianças e adolescentes podem aprender a partir deste conflito. Agora, na visão democrática, nós compreendemos que o conflito, ele é uma excelente oportunidade para trabalharmos regras e valores. Então, pensando no conflito envolvendo provocação, tem um valor aí que foi quebrado? Tem o valor do respeito, né? No conflito dos cards, né? Quando um pega o card do outro, tem um valor aí envolvido? Tem o valor da propriedade e até do quanto é gostoso podermos brincar juntos, o valor da liberdade até, não é? Então veja, quando a criança mente ou o adolescente mente, faz fofoca, né? Quando há fofoca, tem valores e tem coisas para eu trabalhar aí com essas crianças e adolescentes? Tem muito. Então, na visão democrática, o princípio é esse. O conflito é uma oportunidade para eu discutir regras e valores com essas crianças e adolescentes. Eles vão aprender a partir do conflito. É com o conflito que eu aprendo. A consequência da fofoca, a consequência da mentira, como lidar com uma fofoca, como lidar com a mentira, como lidar quando eu perco um card que eu gostava tanto, mas meu colega ganhou.
Como as pessoas vão me ver se eu furto, se elas descobrem que fui eu que furtei o card do meu colega? Como eu vou ser visto perante essa comunidade? Que tipo de consequência o furto traz, né? Numa sala de aula que eu não posso deixar a bolsa aberta, não posso deixar meu estojo aberto, porque senão some a minha lapiseira ou minha caneta XYZ, não é? Que tipo de ambiente, né, vai se formando? Então, o conflito, ele traz essas oportunidades. E é na relação entre iguais, Piaget já dizia isso, né? Quanto mais as crianças interagem, os crianças e adolescentes interagem entre si, mais eles têm a oportunidade de construir os valores. Então, por outro lado, quanto mais cooperativa é uma classe, quanto mais eu trabalho em grupo, quanto mais eu ofereço oportunidades para essas crianças e adolescentes dialogarem, quanto mais liberdade ele tem nessa sala de aula, mais conflitos vai existir, sem dúvida. Não é? Porque as crianças interagem mais. Uma sala onde todos estão um atrás do outro, a aula é expositiva, há pouca oportunidade de interação, portanto, há pouca oportunidade de conflito. A professora Thelma Vinha, na pesquisa de doutorado dela, ela investigou uma sala, ela fez uma comparação. Ela observou durante o ano uma sala mais democrática e uma sala autoritária. E aí ela observava os conflitos que aconteciam entre essas crianças e como eles resolviam. O que é uma sala democrática? Então, como que ela descreveu essa sala democrática? Então, a professora não trabalhava o conhecimento a partir da transmissão, mas sim da construção. Então, isso significava que havia projetos, que os trabalhos eram em grupo, as crianças podiam escolher, ela trabalhava em forma de circuitos em alguns momentos, ela trabalhava com assembleias, com trabalho de expressão de sentimentos, ela fazia mediação de conflitos quando os conflitos aconteciam e... Bom, enfim, então havia uma maior oportunidade de interação entre essas crianças. Modelo tradicional vocês conseguem, eu nem preciso, vocês conhecem, eu não preciso descrever. Na sala mais democrática aconteciam mais conflitos. Mas o que acontece, e o que foi interessante no resultado dessa pesquisa é o seguinte: que tipo de estratégia as crianças da escola autoritária usavam quando elas tinham conflitos, que geralmente aconteciam no recreio, quando elas podiam interagir? Que tipo de estratégia elas usavam? Eram estratégias melhores do que as crianças do ambiente cooperativo? Parece que não, né? Não. Então, as crianças do ambiente autoritário, elas batiam mais, elas delatavam mais para a professora, tudo ia contar para a professora. Certo? Tudo ia contar para a professora. Mas do ambiente cooperativo, elas conseguiam negociar mais. Então, o conflito só ia para a professora quando eles não conseguiam eles mesmos resolverem. Então, eles já tinham desenvolvido, eles conseguiam revezar nos brinquedos, eles conseguiam se colocar mais no lugar do outro. Então, em termos de complexidade, eles estavam um nível acima. Então, veja, isso faz muita diferença, né, para a vida social dessas crianças. Então, tudo bem, do ambiente autoritário, eles se comportavam na sala, mas eles eram crianças obedientes, mas não necessariamente assertivas, né? E aí, como a escola tradicional lida com os conflitos? Transfere o problema para especialista, para a família. Isso não quer dizer que nós não devamos chamar a família ou encaminhar para especialista, não é isso. Uma coisa é trabalhar em parceria, a outra coisa é encaminho para o psicólogo e o psicólogo se vira e eu não tenho mais nada para fazer aqui, não é? Não, então, essa é a perspectiva da transferência. Retira o amor, a tia vai ficar tão triste quando se usa tia. Hoje em dia as professoras não usam mais esse termo. A professora vai ficar tão triste, a professora não gosta quando faz assim. Então, são falas, né, que mostram até um certo tipo de chantagem. E funcionam, né, porque você pega a criança pelo lado emocional. E alguém riu, e aí já fiz tanto isso, né? Mecanismos de contenção, ameaça que vai tirar o recreio, que vai tirar o passeio, fazem sermões, elaboram regras e mais regras, por exemplo, como a do
da proibição do card, proibição do celular, enfim. Utilizam punições e utilizam recompensas. Aí eu pergunto, o que a criança ou adolescente aprende com isso? Nada, né? Eles aprendem a burlar, a manipular, perfeito. Eles aprendem a burlar, a manipular, não é? Agora veja, gente, eu coloquei aqui punição. A gente não é contra a punição, a gente nem usa essa palavra. Nós aplicamos sanções, mas elas não é só uma palavra diferente, ela tem um conceito diferente. Em outra oportunidade, talvez a gente possa conversar sobre isso. Em alguns momentos, nós temos que sancionar os alunos, sim. Eles têm que ser levados a reparar os danos que eles cometem, não tem a menor dúvida. Mas, geralmente, para ser educativa, a sanção precisa ter uma relação com o ato, com a infração cometida. E o aluno ser envolvido nisso, não é? Mas só a utilização de punição, ela traz o que, na verdade? Aprendizagem da mentira. Porque um aluno vai confessar a transgressão ou o erro dele se ele sabe que ele vai ser punido severamente? Não vai, não é? O cálculo de risco. O que é o cálculo de risco? Vou dar um exemplo. É proibido colar na prova, não é? Prova não pode colar. Aí, quem aqui já escreveu a resposta na régua? Quem aqui já escreveu a resposta na borracha? Quem aqui já perguntou para o colega do lado? Qual é a resposta do 10? Ninguém fez isso. Ninguém. Tanto que nos tornamos professores, não é verdade? Então, isso é cálculo de risco. Eu observo, eu avalio se eu vou ser pego ou não. Nós calculamos o risco na nossa sociedade. Quando nós estamos na rodovia e é 110 por hora, mas é aquela rodovia boa, Dom Pedro, né, que dá para 120 tranquilo. E aí o que a gente olha? A gente olha lá na frente, não tem radar, vou dar 120. Cálculo de risco. Não vou ser pego. Cálculo de risco. Hã? Pode ser que tenha um radar. Mas eu calculo o risco. Entendeu? Eu avalio se eu vou ser pego ou não. E aí, minha gente, nós somos assim, não é? Será que nós respeitamos todas as regras ou nós calculamos o risco? Né? Revolta, um sujeito muito punido, ele fica revoltado, geralmente traz esse sentimento de injustiça. A relação custo-benefício, tem um caso engraçado que aconteceu no infantil. Aconteceu o seguinte, o professor olhou, você estava no parque. E aí o professor olhou assim para o banco e o Pedro estava lá sentado no banco. Oi, Pedro, o que você está fazendo aí? Ah, professor, eu estou sentado, estou de castigo. Mas por quê? Porque eu já bati no João. Então, tipo, o que ele pensou? Vou dar uma porrada no João, que ele merece, eu alivio a minha raiva, sento, pago o preço, estou liberado. Estou liberada, eu prefiro pagar o castigo. Vou levar uma advertência, não estou nem aí, mas pelo menos eu vou. Entendeu? É esse o pensamento. E aí, são as consequências do uso excessivo, né? De punições e também da maneira como a escola tradicional lida com os conflitos. Vocês estão entendendo como a gente precisa mudar a nossa forma de ver esses conflitos para que nossa atuação na escola tenha que mudar? Agora, a conformidade cega, né? Aí é um outro lado. A apatia, o medo de fazer algo novo, a insegurança, a agressão. Crianças vão ficando mais agressivas, o revide, a autoestima baixa e a submissão. Vocês tenta lembrar época de escola. Alguém aqui já recebeu punição? Vou contar da minha, então. Porque eu não era santa, né? Mas isso não foi para mim uma bobagem, algo que marcou, porque eu sempre fui boa aluna. Mas eu tinha ganho da minha tia uma saia amarela com umas coisinhas pretas, assim, que eu achava a coisa mais linda do mundo. E aí eu fui para a escola com a saia amarela.
E aí a vice-diretora passou fiscalizando o tamanho da saia, que tinha que ser 4 dedos. Lembra aquela história dos 4 dedos para cima? Vocês passaram por isso? E aí eu levantei, né? Daquele jeito, né? Você levanta cheio de vergonha. Você acha que eu estava preocupada com 12, 13 anos em mostrar as pernas para os meninos? Não estava preocupada com isso. Eu estava achando legal a saia amarela, não é? E aí ela me deu uma bronca na frente de todo mundo. Só que eu já era tímida, eu era assim, aquela aluna certa, aquela pessoa certinha. Então eu nunca mais me esqueço do sabão que ela me passou na frente de todo mundo. E a maneira como falou, já colocando dessa forma, mostrando essas pernas aí, de uma forma até vulgar. E que eu senti como uma humilhação na frente dos meus colegas. Não precisava daquilo. Não é? E tanto que marcou de tal forma que eu até hoje lembro, não é? Mas veja, esse tipo de punição e essa forma de lidar com esses problemas de convivência deixam marcas nos alunos. E em geral essas marcas não são positivas. E, em geral, essas marcas, essas experiências não auxiliam na construção de valores como o respeito, o diálogo, a democracia, a solidariedade. Né? Que tipo de valor que ela ajudou a construir com esse tipo de intervenção? Me fale. Só respeitar a regra de a saia ter que ser no joelho, 4 dedos acima, né? Não usar saia nunca mais na vida. O sentido que eu atribuí àquela experiência eu vi como uma humilhação, não é? Não precisava daquilo. E a escola democrática, então? Primeiro, a gente entende que o conflito integra o currículo. Para nós, o conflito, e hoje a gente tem pensado que a convivência integra o currículo. Tá? Isso significa que eu posso ter atividades sistematizadas. Então, na sala de aula, conflitos hipotéticos, como o exemplo que eu dei logo no início, dilemas morais, para trabalhar uma prática bem interessante, trabalhar com os alunos, são a discussão de dilemas morais. O dilema é uma história do cotidiano em que estão presentes 2 valores em jogo. E eu posso defender muito bem um valor ou outro valor, não existe uma resposta certa. E a ideia não é chegar numa resposta certa, mas é ajudar os alunos a debaterem e até eles irem tomando consciência de que valores são mais importantes para eles. É uma prática muito interessante. Trabalhos com expressão de sentimentos, né, que desde a educação infantil nós temos algumas atividades que ajudam a criança. E trabalhar o sentimento é importante por quê? Porque eu ajudo, primeiro, no autoconhecimento. Se eu me conheço, eu tenho uma condição melhor de controlar os meus impulsos e de não agir de uma maneira agressiva. Eu vou conhecendo situações que me deixam muito frustrados, com muita raiva, e eu vou aprendendo a lidar com essas situações de uma maneira mais produtiva. Então, essas atividades de expressão de sentimentos são muito importantes. Como é que eu falo com o outro quando eu estou com raiva? Como eu manifesto a minha raiva de uma forma que seja boa para mim e para o outro? Eu posso trazer uma situação hipotética, eu posso trazer uma música, eu posso trazer uma notícia de jornal e discutir com os alunos como aquelas pessoas se sentiram, mas não como eu me senti. Então, na verdade, o que aconteceu aí foi uma exposição que os pais não estavam preparados para isso. E também tomar cuidado de não expor coletivamente esses sentimentos dos alunos. A escolha deles, dos alunos. Então, mas isso foi exposto na mostra. Entende? Então, tomar esse cuidado só. Eu acho que não é o tipo de atividade para você expor na mostra. Você tem uma certa cautela nessa exposição. Mas tem uma dica e algo que pode sensibilizar os pais. Faça com os pais algumas atividades no dia da reunião. Porque são atividades que normalmente eles gostam bastante de fazer. Quando eu trabalho com formação de professores, essas atividades, os professores adoram. E aí, então, pessoal, tudo bem aqui? Trabalho com a literatura, então eu trabalho dentro da sala de aula. Aí vem a mediação,
né, com os conflitos particulares, então o papel do mediador aí para trabalhar com as provocações, com algumas situações de bullying, com os conflitos envolvendo aluno e professor, porque pode acontecer, então o mediador ele pode... E aí quem pode ser mediador? Alunos podem ser mediadores, professores podem ser mediadores, pais podem ser mediadores, pessoas que gostem do tema, que tenham esse perfil e que estudem, né? Que passem por uma formação, né? Não basta se lançar. Não basta se lançar porque é um tema... Não é fácil ser mediador de conflito. Né? Eu tenho que trabalhar os meus valores, eu tenho que trabalhar a minha impulsividade, os meus preconceitos, não é? E as assembleias para os conflitos coletivos. Aí a gente pensa, e aí toda uma revisão também. Nas assembleias acontecem muito isso. Revisão dos valores da escola, a revisão das regras da escola, o que são regras justas, regras injustas, regras necessárias, regras que não são necessárias assim. Então veja, a gente entende a mediação dentro de um contexto que é muito maior, né? E que tem por objetivo a formação de valores na escola. Então não é só um papel do mediador. O mediador contribui muito com a formação desses valores, mas não sozinho.